Vamos lá, então. Certo. O que a gente vai conversar hoje, então, gurizadinha? A gente vai praticamente continuar o que a gente começou na última aula, que é agora começar a pensar nos amplificadores com o outro tipo de transistor, que são os de efeito de campo, tá? Então, a gente já tinha feito uma análise bem criteriosa e bem detalhada com relação aos amplificadores com transistores bipolar de junção, tá? Os TBJ, e agora a gente vai conversar um pouquinho sobre os transistores FET, tá? Na real, a gente vai fazer uma análise bem superficial na questão dos amplificadores em si, porque a metodologia se repete, tá? A parte que diferencia é basicamente a modelagem do circuito para nós chegar nos parâmetros que a gente quer, tá? Então, o que muda é basicamente o que a gente começou na última aula, que foi tentar construir o modelo desses transistores de efeito de campo, tá? Então, tu pega, por exemplo, um circuito amplificador, o transistor de efeito de campo, ele tem essa simbologia, tá? E por função, digamos assim, é a mesma função que um transistor bipolar de junção, é controlar um valor de corrente, né? Lembra lá no início, quando eu falei de que é a eletrônica em si, que é manipular a energia elétrica, e manipular a energia elétrica significa tu controlar um valor de tensão ou um valor de corrente. Então, tu manipulando essas grandezas, tu tá exercendo eletrônica, digamos assim, né? Tu tá transformando energia elétrica, tá? Então, os dispositivos semicondutores, os principais dispositivos semicondutores que fazem isso, a gente estuda nas disciplinas de eletrônica, tá? Então, a gente olhou um pouquinho do TBJ, agora a gente vai expandir esse universo um pouco para os transistores de efeito de campo. E como toda a nossa análise de circuitos de eletrônica, ela se baseia em encontrar algumas relações, como, por exemplo, ganho de tensão, impedância de entrada, essas grandezas que a gente quer saber, que descrevem o funcionamento de um amplificador, para encontrar essas grandezas, a gente aplica técnicas de circuitos elétricos. Tá? Assim como qualquer coisa, como eu vinha sempre falando para vocês, em qualquer área da engenharia elétrica que tu vai analisar, que tu vai projetar, tu vai aplicar técnicas de circuitos elétricos. Tá? Então, basicamente, o maior processo é essa parte de modelar, de sempre trazer aquele ambiente que tu quer analisar para onde tu consegue aplicar as técnicas de circuitos, onde tu consegue calcular uma tensão, onde tu consegue aplicar LCK ou LTK, certo? Para resolver o problema, certo? Então, aqui não é diferente, a gente está sempre modelando os amplificadores para, em cima de um modelo desse amplificador, a gente equacionar qual que é o ganho de tensão, qual que é a impedância de entrada, qual que é a impedância de saída, tá certo? Então, por isso que a gente começou a falar um pouquinho sobre os transistores de efeito de campo, tá? Os FETs, onde que é esse elementinho aqui, né? Que ele é o protagonista, então, digamos assim, da nossa sequência da disciplina aqui, esse elemento aqui, tá? Então, como eu estava falando para vocês, a função dele, ele vem para fazer a mesma coisa que os TBJs fazem, certo? Por exemplo, se eu botar um TBJ aqui, ó, que era o transistor que a gente vinha analisando antes, a ideia desse elemento era que tu fosse capaz de controlar a corrente que flui num ramo. E esse ramo é o ramo onde está o coletor emissor do nosso transistor lá no TBJ, né? Então a gente era capaz de controlar, de regular o valor dessa corrente aqui, que a gente chamava de corrente de coletor. Então essa era a função do transistor TBJ, e a gente fazia o controle dessa corrente aqui através da corrente no terceiro terminal desse elemento, que era a corrente de base, certo? Então, essa é a função, tu controlar uma corrente que circula num ramo em função da corrente do outro. Então, tu está manipulando energia, tu está controlando a energia, tá? Isso que o TBJ estava fazendo. E aqui, o FET, que é esse elemento de cima aqui, ele não é diferente, ele é a mesma ideia. Só que, em vez de controlar a corrente que flui de um coletor para um emissor, a gente controla a corrente que flui de um dreno para um source, certo? A gente controla a corrente que flui nesse ramo aqui, chamada corrente de dreno, tá? Que é a corrente que entra no dreno desse elemento. E então ele está controlando a corrente que flui desse ponto para esse ponto, da mesma forma que o TBJ fazia.
Só que agora, em vez de tu fazer esse controle através de um valor de corrente, através de uma corrente que a gente inseria na base desse TBJ, agora a gente controla essa corrente que flui através de uma tensão chamada tensão VGS, que é a tensão que eu aplico entre os terminais gate e source. Então agora eu estou controlando uma corrente através de um valor de tensão. Aí isso tem inúmeras vantagens, né? Tem inúmeras características muito importantes, tá? Principais dela é que não existe corrente fluindo, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Não existe corrente fluindo nesse pino que a gente chama de gate, tá? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, mas a ideia aqui que eu quero salientar é esse paralelo, essa analogia entre o TBJ e o FET, tá? FET vem de transistor de efeito de campo, tá? Então, qual que é a analogia entre eles? Os dois vão regular essa corrente, os dois têm a mesma função, regular a corrente que circula no circuito, só que no TBJ tu faz esse controle através de um valor de corrente, e no FET tu faz esse controle através de um valor de tensão, tá certo? Então, o funcionamento dele, digamos, é isso aí, é controlar o valor de corrente em função do valor de tensão, tá? E daí eu tentei mostrar para vocês como que isso é fisicamente, como que ele é capaz de controlar essa corrente do dreno para o source em função dessa tensão entre esses dois terminais, tá? Então, em função da tensão entre esses dois terminais, tu consegue controlar a espessura do canal onde circula aquela corrente que eu desenhei ali para vocês. Então, aqui na estrutura, a corrente que está fluindo por esse caminho aqui, que a gente chama de canal. Então, olha que é uma peça de semicondutor, digamos assim, que conecta o terminal de dreno para o terminal de source. Então, é aí que está fluindo aquela corrente de dreno. Ela flui através desse cara, porque isso aqui é um semicondutor do tipo N, tem muito elétron livre, então tem cargas para movimentar. Então, ela flui pelo semicondutor que está dopado negativamente aqui. Beleza, está fluindo. Só que ao momento que tu começa a controlar a tensão que existe entre a porta de gate e a porta de source, conforme tu controla, tu aplica uma tensão entre o gate e o source, tu regula uma camada de depleção que existe nessa junção do gate para o source, certo? Tu regula a espessura de uma camada de depleção que existe entre o gate e o source. Existe uma junção e conforme mais negativa é essa polarização do gate source, maior essa camada de depleção. Então, e quando tu aumenta essa camada de depleção, tu estreita o canal por onde vai circular a corrente, tá? Então, conforme tu muda, tu varia, tu tem um controle da espessura do canal através do valor dessa tensão aqui. Quanto mais negativa essa tensão, mais estreito é o canal, logo menor é a corrente. Então, tu tem esse comportamento físico, tu controla a corrente de dreno em função dessa tensão. Como que tu faz isso? Porque existe uma junção PN polarizada reversamente do terminal de gate para o terminal de source. Então, se é uma junção polarizada reversamente, quanto mais reverso eu polarizar isso aí, maior é essa camada de depleção, essa camadinha amarela dos dois lados. É como se tu estivesse entupindo uma veia aqui, ó, certo? Ele está fechando dos dois lados. Conforme maior a polarização negativa dessa junção, maior as camadas de depleção, então mais estreito fica o canal. Logo, menor a corrente que vai passar nesse canal, tá? Então, fisicamente é assim que acontece o controle da corrente de dreno em função da tensão de gate. Então, tu vai ter uma tensão aplicada entre gate e source que regula a corrente que passa no canal, que regula a corrente de dreno, tá? Então, isso aqui acontece fisicamente. E observando esse comportamento, dá para te traçar um gráfico, então, da corrente de dreno em função da tensão de gate. Se a corrente de dreno depende da tensão de gate, então tu consegue traçar o gráfico de um em função do outro, tá? E levantando esse gráfico da corrente de dreno em função da tensão de gate, tu fica com esse gráfico que eu te mostrei na última aula, tá? O que mostra esse gráfico? No eixo X tu tem o valor da tensão de gate, ó, certo?
e no eixo Y tu tem a corrente que vai passar no canal, a corrente de dreno, a corrente que desce aqui. Então, olha que quanto mais negativa é a tensão de gate, menor, ó, vai descer na curva, menor é a corrente de dreno. Por que isso? Porque é o que a gente falou, né? Quanto mais negativa a tensão de gate, mais estreito é o canal. Logo, menor é a corrente que circula, tá? Esse é o representamento, a representamento é bom, é a representação gráfica desse comportamento que eu acabei de falar aqui para vocês, tá? Por trás desse gráfico aqui tá essa polarização reversa das duas junções aqui, gate-source, onde está a camada de depressão se construindo, tá? Então, essa camada se constrói nessa taxa dada pelo gráfico aqui. Então, tu tem o gráfico da corrente de dreno, ou seja, a corrente que vai fluir nesse FET, em função da tensão que tu aplica no gate, né? Gate também chamado de porta, tá? Gate foi traduzido para porta quando a gente fala em português, tá? Então, do dreno, porta e fonte, geralmente. Mas é dreno, gate, source, tá? Beleza, então, esse é o comportamento físico, né? Como que acontece. A representação gráfica desse comportamento está aqui, tá? Então, é importante tu bater o olho nesse gráfico e entender o que ele está representando, ok? E esse comportamento gráfico ele pode ser expresso através de uma equação, através de equações, né? Então, se a corrente de dreno ela é um gráfico plotado em função da tensão de gate, tu consegue expressar a equação desse gráfico, né, através de uma equação quadrática que é uma aproximação, né? Então, essa corrente de dreno ela é definida como sendo a corrente máxima que o canal consegue conduzir, tá? Que é esse valor que acontece aqui, ó, quando tu não tem tensão nenhuma aplicada na porta, tu tá na corrente máxima que o canal consegue conduzir. Quando tu não tem tensão nenhuma aqui no gate, quando tu não tem tensão aplicada aqui, tu não tem camada de depressão, então o canal está na maior largura, digamos assim, que ele pode conduzir. Então a corrente que ele está conduzindo aqui é a corrente máxima. Então a gente diz que a corrente que vai circular no MOSFET é a corrente máxima, quantificada, né? A gente dá aqui uma quantificada pela expressão da tensão de gate, que daí é 1 menos a tensão que tu que tu aplica no gate source, dividido pela tensão de pinch-off ao quadrado. Então, e essa tensão de pinch-off aqui, ó, bom, a corrente, vamos salientar de novo, ó, a corrente IDSS é a corrente de saturação, é a máxima corrente que vai circular no teu canal. Essa tensão de pinch-off aqui, ó, é o valor de tensão que se tu aplicar ela no gate do teu FET, vai fazer a camada de depressão da esquerda encostar na camada de depressão da direita. Ou seja, vai fazer encostar aqui, ó, essa camada nessa camada, e daí vai fechar completamente o canal. Ou seja, se a tensão que tu aplica aqui, ó, for igual à tensão de pinch-off, a minha corrente de dreno vale zero, certo? É isso que essa equação traz para nós. Essa equação aqui é basicamente a descrição matemática do gráfico que foi observado experimentalmente, tá? É uma representação, tá certo? Então, tudo isso é como que o transistor de efeito de campo funciona e como que tu equaciona esse funcionamento, tá? Como agora a gente vai utilizar amplificadores que têm ele, tu tem que saber como é que ele opera para poder trazer um modelo desse elemento. O que é o modelo do elemento? O modelo do elemento é o seguinte, assumindo que ele tem essa curva de funcionamento, a gente vai polarizar, a gente vai botar um circuito de polarização em torno desse transistor para definir em que lugar dessa curva que ele opera. Ele vai operar na curva mais aqui embaixo, ou ele vai operar na curva mais lá em cima, ele tem que operar num ponto de polarização. Então, vamos assumir que ele está aqui nesse ponto. E quem coloca o transistor a operar nesse ponto são os circuitos de polarização CC. E aí existe lá o fixo, divisor de tensão, né? Todas as mesmas variações que tu tinha para o TBJ, tu tem agora para o FET também. Então isso, os circuitos de polarização, que é o que coloca, né, lá no nosso ponto quiescente, né?
que coloca no ponto quiescente, o circuito que define que o transistor vai ficar nesse ponto com uma coordenada de dreno quiescente e uma coordenada VGS quiescente, o circuito que colocava ele nesse ponto de operação são circuitos vistos lá em dispositivos 1, onde tu aprendia a calcular os resistores para colocar no ponto que tu queria. Agora é a mesma coisa que a gente fez lá para os TBJ, a gente vai fazer o seguinte, tá nesse ponto já, vamos assumir que ele já foi polarizado nesse ponto, e agora a gente está interessado em analisar quais que são as perturbações que podem acontecer nesse ponto, porque quando o transistor ele opera como amplificador, é justamente isso, é vir aqui e fazer esse ponto oscilar em torno do ponto quiescente, oscilar na forma de onda, na frequência e do jeito que for o teu sinal de entrada. Se tu quer um sinal de entrada senoidal, essa oscilação vai ser senoidal. Tu quer ele no formato de onda do som, isso aqui vai oscilar na forma do onda de som, certo? Então a gente está interessado em saber como que ocorre essa perturbação em torno do ponto quiescente. É tudo isso que a gente está interessado em analisar nessa disciplina. Como que acontece a variação, a perturbação desse ponto em torno do ponto quiescente, tá? E essa oscilação, ela vai acontecer basicamente na reta tangente a essa reta azul ao ponto quiescente. Esse ponto, quando ele oscilar, a gente pode dizer, não, ele não vai oscilar em cima da azul. A azul é uma equação muito difícil de eu analisar. Eu vou dizer que não, ela está oscilando em torno da tangente, ela está oscilando em cima dessa reta verde, porque daí é linear. Daí eu posso dizer que é linear, é uma constante, tá? É uma constante que define a relação entre essas oscilações. Porque tu vai ter o quê? No momento que esse ponto oscilar, tu vai ter uma oscilação na porta, né, no gate desse MOSFET, desse FET, melhor dizendo, tu vai ter uma oscilação na tensão aqui nesse ponto, né, tu vai ter a oscilação entrando aqui, e tu vai adicionar uma oscilação lá na corrente de dreno. Ou seja, essa oscilação vai refletir lá no eixo Y também, tá? Tu vai oscilar aqui no eixo X, né? Tu vai ficar variando aqui no eixo X, e essa variação vai aparecer lá na corrente de dreno, certo? E o nome dessas variações, né? O nome dessa amplitude de variação que a gente faz aqui, ó, essa amplitude de variação que a gente faz aqui, a gente chama de VGS minúsculo. E a oscilação que a gente faz aqui, que resulta na corrente de dreno, a gente chama de ID minúsculo, tá? E a gente está interessado em saber qual que é a relação que existe entre essas oscilações. Tu vai oscilar a tensão na porta, que é o sinal de entrada, né? Assim como tu tinha o sinal de entrada lá no TBJ, tu vai ter o sinal de entrada aqui, e esse sinal de entrada vai gerar essa variação, que a gente chama de VGS minúsculo, e essa variação VGS minúsculo vai fazer o ponto quiescente oscilar, e essa oscilação do ponto quiescente vai resultar numa oscilação da corrente de dreno, tá? Então, esse que é o processo de amplificação, tá? E a gente está aqui, então, querendo escrever qual que é a relação da oscilação na corrente de dreno em função da oscilação na tensão de gate. E essa relação aqui, a gente disse que ela é aproximadamente igual à oscilação na tangente da reta, tá vendo? Ó? Ela acontece na tangente dessa curva, tangente aplicada ao ponto quiescente. Então, botar assim, ó, né, é aproximadamente igual à variação na tangente, tá? Por que eu estou escrevendo isso? Porque, na real, ela acontece em cima da curva azul, mas eu posso aproximar, que é nessa reta aqui, ó, ao ponto quiescente, tá? E daí, se ela é na reta tangente, a gente pode dizer, então, que, na real, essa relação que eu quero saber entre as variações da corrente de dreno pelas variações de tensão de gate, eu posso dizer que isso aqui, na real, é igual à derivada em VGS, em VGS da corrente de dreno, tá? Sendo que a corrente de dreno é dado por essa equação, certo? E essa derivada aqui, ela é igual a duas, vou botar em preto também, que era o que a gente estava fazendo, tá? 2 vezes a corrente de dreno de saturação pelo módulo dVp, que multiplica 1 menos VGS por Vp, tá?
e VGS quiescente. Por que aqui é quiescente já? Porque é em torno dessa coordenada aqui do ponto X. Tá? E essa relação aqui a gente chama de GM, que é a transcondutância. Essa relação entre as perturbações de corrente de dreno e as perturbações de tensão a gente chama de GM, que é a transcondutância. Então, eu posso dizer o seguinte, ó, que GM é igual a essa equação ali que a gente acabou de escrever. IDSS sobre o módulo dVP. E por que é importante esse GM? Por que é importante essa transcondutância? Porque é esse valor que está dizendo para nós como que se relaciona, como que eu transfiro as variações de gate para as variações de corrente de dreno. Se eu variar a tensão nesse nó, como que vai variar a corrente de dreno? Eu sei que se eu mudo a tensão de gate, muda a corrente de dreno. Eu sei que isso acontece, porque a gente até viu fisicamente que conforme eu mudo o VGS, muda a corrente de dreno. Mas e se eu ficar perturbando essa oscilação, essa tensão? Se essa tensão ela for variante, perturbando no tempo, como que é transferida essa variação para a corrente de dreno? É dada através dessa grandeza aqui, dessa transcondutância, que a gente diz o quê, ó? Que a gente escreveu aqui, ó, que as variações, que são essas letras minúsculas, ó, ID, ela é igual a GM VGS. Eu só reescrevi aquela equação ali embaixo. Então, através dessa equação aqui, ó, tu consegue saber como que vai variar a corrente de dreno em função das variações de VGS. Como que vai variar a corrente de dreno em função das perturbações que entram aqui no gate. Lembrando que essas perturbações que entram é o sinal que tu quer amplificar, tá? É o sinal de entrada nos nossos amplificadores. Então, esse conjunto de equações aqui é muito importante, tá? É esse conjunto de equações que descreve esse comportamento físico que eu estava falando antes para vocês, tá? O comportamento físico é, conforme eu mudo a tensão de gate, muda a espessura do canal, logo muda a corrente de dreno. Como que acontece a definição da corrente de dreno? Através dessa equação aqui. E como que estão relacionadas as perturbações? Através dessas equações aqui. Se eu perturbo o gate, se eu boto uma perturbação no gate, vai gerar uma perturbação na corrente de dreno. E essa perturbação que aparece na corrente de dreno, eu calculo pela transcondutância vezes a perturbação que eu coloquei no gate. E como que eu sei o valor de transcondutância? Por essa equação aqui. Da onde que veio essa equação? Bom, essa equação aqui veio da derivada dessa equação que descreve o nosso gráfico. Tá? Só salientar mais um detalhezinho, que essas duas equações aqui de baixo, elas são grandezas, são equações que relacionam a perturbação, melhor dizendo, essa de baixo aqui, ó, são grandezas AC. Os valores de tensão que estão aqui, ó, são as perturbações, certo? Perturbação, quando eu coloco a letra minúscula, quer dizer que é a perturbação no ponto quiescente. É o quanto que está sacudindo o ponto quiescente, tá? Então, eu coloco uma perturbação no gate, vai gerar uma perturbação na corrente de dreno, certo? E para eu saber o quanto que acontece, é dado pela transcondutância. Aí a transcondutância tu calcula no ponto quiescente, tá? Por isso que tem essas grandezas aqui. Tá? Isso aí é o TBJ, como que ele funciona, como que eu represento graficamente e as equações que descrevem esse comportamento. Mas por que eu quero tudo isso? Por que eu quero saber essas equações? Eu quero saber o quanto que perturba, porque sabendo isso aí, eu posso criar o modelo matemático do TBJ, do FET, melhor dizendo, do FET. Eu posso criar o modelo matemático do FET, assim como foi lá no TBJ que a gente construiu o modelo do TBJ, que era um modelo RE lá, né, que a gente olhou que entre a base e o emissor ele funcionava como se fosse um diodo, então eu podia representar pela resistência do diodo, certo?
Agora a gente vai fazer algo muito parecido aqui, vai usar dessas equações, vai se valer dessas equações aí, para escrever o que é o modelo do transistor de efeito de campo, tá bom? Eu sei que não é tão simples, tá, gurizada? Eu sei que não é, mas tem que entender esse conceito, tá? Isso é bastante importante. Dá uma lida lá no livro, depois eu botei no início do slide lá qual que é o capítulo, reassiste aqui para pegar, para entender o que é essas equações, tá? Porque se tu não entende o que elas são, não adianta tu querer usar elas depois, tá? Então, essas equações aqui, elas estão descrevendo o funcionamento do FET. Por que eu quero descrever o funcionamento do FET? Porque eu quero criar um modelo do FET. Eu quero desenhar um circuitinho que representa o comportamento do FET, certo? E esse modelo do FET é o seguinte, vamos construir ele aqui, tá? Basicamente, o que a gente vai fazer é o seguinte, ó. Existe o terminal de gate, né? Então, vou botar aqui, ó, terminal gate, certo? Existe o terminal gate. Existe o terminal source desse FET, sempre fico chamando de MOSFET, tá? Mas o MOSFET, ele é um tipo especial de FET, tá? Vocês vão ver em eletrônica de potência depois. Então tá aqui, ó, gate, source, tá? E a gente ainda tem o dreno, né? Ainda tem o dreno aqui. Então, vou botar aqui assim o dreno, digamos, tá? Não sei se vai ficar pequeno o espaço aqui. Vamos botar aqui, ó, o dreno, tá? O dreno ali assim. E eu vou puxar o source ainda para cá, ó. Nosso source, só para ajudar na representação. Então, qual que é a ideia aqui? É a gente escrever, a gente desenhar um circuito aqui que represente esse comportamento do FET. Ou seja, as grandezas de tensão e corrente que acontecem aqui no nosso modelo são as mesmas grandezas de tensão e corrente que estão lá no circuito original. Mas a gente vai criar um circuitinho com elementos de circuito que facilitem a nossa análise dos amplificadores. Porque onde tiver o FET, tu vai colocar esse circuito. Assim como a gente fazia lá no TBJ, que tirava o TBJ e botava o modelo RE. Aqui a gente vai tirar o FET e vai colocar o modelo do FET, tá? E daí o que a gente quer representar aqui? Basicamente o que a gente quer representar nesse modelo são as grandezas AC do nosso FET. Ou seja, essas equações que representam as variações, bom? E o que a gente tem aqui nesse elemento, tá? Vamos começar pela corrente de dreno, tá? Vamos começar aqui na corrente de dreno. Esse aqui é o terminal dreno, certo? É o terminal de dreno. Então, eu sei, né, a gente sabe que entra uma corrente no dreno desse transistor. Entra uma corrente no dreno. Então, aqui vai entrar essa corrente no dreno. Essa corrente e a gente vai chamar já, ó, e observa que eu já estou chamando com valor minúsculo, ó, porque o modelo é um modelo AC, tá? Então a gente vai já tá falando só das perturbações, ok? Então aqui está a corrente de dreno, entrando no dreno. E a gente sabe o que dessa corrente de dreno? A gente acabou de escrever aqui do ladinho, ó, que a corrente de dreno do meu transistor, ela é proporcional à tensão entre os terminais de gate e source. É proporcional, isso aqui é uma constante, tá, pessoal? Esse GM é um valor constante, assim como era o Rzinho E, assim como era o beta, eram constantes, o GM também é constante, é a transcondutância do transistor, né? Então, esse GM é uma constante, certo? Então, o que tu tem para a corrente de dreno? Que ela é uma constante que multiplica uma tensão, certo? É uma corrente que é uma constante que multiplica uma tensão. E como que eu represento essa equação aqui, que é uma constante que multiplica uma tensão, como é que eu represento isso em elementos de circuitos? Vou pegar a caneta aqui, ó. Lá no TBJ, a gente tinha uma corrente que dependia de uma corrente, lembra? Lá no TBJ, a gente tinha uma corrente IC que dependia de uma corrente IB. Como que a gente representou essa equação lá no TBJ? A gente desenhou uma fonte de corrente, certo? A gente desenhou uma fonte de corrente, porque é uma corrente IC que valia beta e B, né? É uma fonte de corrente dependente de corrente. Lá no TBJ a gente fez isso aqui, e daí o modelo RE do nosso transistor
tinha uma fontezinha de corrente de valor beta e B. Aqui a gente tem uma corrente dependente de uma tensão. E essa tensão é uma tensão do circuito. Então, eu vou desenhar aqui que essa corrente que flui aqui, ó, que é a corrente que eu chamei ID, ela é, na real, vou puxar um pouquinho mais aqui, ó, ela pode ser representada por uma fonte de corrente. E como é a primeira vez que eu estou desenhando, eu vou me esforçar para fazer uma losango aqui, ó. Aí, tá? Bem bonitinho. O que eu estou dizendo, ó? Que a corrente que flui no dreno, ó, a corrente que flui no dreno desse elemento, do dreno para o source desse elemento, ela é definida por uma fonte de corrente. E que equação que é essa fonte de corrente? É essa equação aqui, ó. É a transcondutância, vou botar de verde aqui do ladinho para ficar vermelhinho mesmo, ó. Ela vale a transcondutância do transistor que multiplica a tensão entre o gate e o source. A transcondutância tu calcula por essa equação. A transcondutância tu calcula por essa equação. E a tensão gate-source é a tensão que tu estiver aplicando do gate para o source. VGS. Assim como tu tinha lá no TBJ IB, aqui tu tem esse VGS, que é a tensão desse terminal para esse terminal. Então, a tensão que aparecer aqui vai multiplicar por GM e vai me dizer o valor dessa corrente aqui. Tá? Então, a gente fez aqui primeiro, ó, a gente botou na forma de circuito a corrente no dreno desse cara, certo? A corrente no dreno dele vale quanto? Vale GM VGS. Então, quer dizer que a corrente que circula aqui nesse ramo vale GM VGS. E como que eu represento isso? Através da fonte de corrente dependente, tá? Foi só jogar essa equação ali. Acompanharam isso? Estão conseguindo acompanhar isso? É menos complexo do que vocês pensam, tá? Mas não está pronto esse modelo ainda, tá? Eu não posso só colocar isso aqui lá no meu circuito. Eu quero ainda... Observe que o que eu estou fazendo aqui, ó, é criando um circuito que representa o funcionamento do elemento, tá? Então, a gente pegou a corrente de dreno e botou aqui. E escreveu, desenhou como que eu represento ela em elementos de circuitos. Agora, o seguinte... Lembra que na entrada do modelo do TBJ existia uma impedância chamada R'E? Como que é a entrada do TBJ? Agora isso aqui é bem interessante, ó. Como é que eu represento a entrada do meu modelo agora? Como que funciona essa entrada? Como é que é, na prática, do gate para o source? Como que o meu transistor se comporta do gate para o source? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, no modelo, no comportamento físico desse elemento, tá? Vamos olhar o comportamento físico desse cara. Dá uma olhadinha aqui, ó. Aqui é o gate, tá? Aqui é o gate. Aqui é o source, ok? Esses dois terminais aqui são esses dois terminais aqui que a gente está olhando, tá? Agora, olha o que a gente tem fisicamente do gate para o source. Tu tem uma junção PN do gate para o source. Concorda? Tu tem uma junção PN do gate para o source. Tem um Pzinho ali, uma junção no N, e o N está ligado no source. Então, tu tem uma junção PN do gate para o source. Só que essa junção PN do gate para o source, ela está polarizada reversamente. Lembra? Que é por ele estar polarizado reversamente que surge essa camada de depleção, que surge essa camada não condutora, e que a gente regula o tamanho dessa camada pelo quão mais reverso ou menos reverso vai estar essa polarização, certo? Então, a junção do gate para o source é uma junção PN polarizada reversamente.
Lá no TBJ, tu tinha uma junção PN da base para o emissor, mas lá ela estava polarizada diretamente. Por isso que da base para o emissor, lá se comporta como um diodo. Por isso que lá, da base para o emissor, tu escrevia 0,7 volts, porque era uma junção polarizada diretamente. Aqui não. Aqui do gate pro source, tu tem uma polarização reversa. Tu tem uma polarização reversa desse terminal para esse terminal. E se tu tem uma polarização reversa desses dois terminais, alguém me diz quanto que é a corrente que entra no gate desse elemento, então? Quanto que é a corrente que entra no gate do meu FET? Alguém sabe dizer? Alguém se arrisca? Chute. Um ponto para quem chutar. X amperes. Tá bom, encontre o X, né? Eu tô dizendo o que para vocês, ó? Do gate para o source é uma junção polarizada reversamente. Acabei de dizer isso. Do gate para o source é uma junção polarizada reversamente. Se é uma junção polarizada reversamente, é como se fosse um diodo polarizado reversamente. Do gate para o source é como se fosse um diodo polarizado reversamente. E qual é a corrente que passa num diodo polarizado reversamente? É zero. É um diodo aberto. Então, a corrente que entra no gate é zero, porque o gate é uma junção polarizada reversamente. Do gate para o source, não vai existir corrente circulando do gate para o source, porque tu tem uma camada de depressão feita entre o gate e o source. É como se fosse um diodo polarizado reversamente. Então, do gate para o source não flui corrente. Não existe corrente entrando no gate do FET. Não existe essa corrente entrando no gate do FET. Por quê? Porque do gate para o source tu tem uma polarização reversa, que é o princípio de tudo. Essa polarização reversa, que é a camada de depressão que tu está controlando o tamanho dela, que é essa camada de depressão que está controlando a espessura do canal, e a espessura do canal que está limitando a corrente. Tá? Então, o princípio todo é que exista uma polarização reversa do gate para o source. E se existe uma polarização reversa do gate para o source, é como se fosse um diodo polarizado reverso do gate para o source. E se é um diodo polarizado reverso, é 0 amperes que entra nesse gate. 0 amperes que entra nesse gate. Certo? E se entra 0 amperes, ou seja, se não circula corrente do gate para o source, se não circula corrente do gate para o source, não existe corrente fluindo aqui, ó, do gate para o source, como é que eu represento isso aqui? O que eu coloco aqui que representa essa corrente fluindo de 0 amperes aqui? Se não existe corrente fluindo aqui, vocês estão bem participativos ultimamente, né? Se não existe corrente entrando aqui, eu posso dizer que entre o gate e o source existe um circuito aberto. Não existe nada conectando o gate para o source, eu posso representar como um circuito aberto, porque não existe corrente fluindo aqui. Não existe corrente entrando, porque é uma polarização reversa do gate para o source. Então, a entrada do transistor de efeito de campo, a entrada do FET eu represento como um circuito aberto. Não tem nada aqui, porque ele não drena a corrente, tá? Mas a tensão entre esses dois terminais define o valor da corrente de dreno, ou seja, dessa fonte de corrente aqui. Ok?
Tá quase pronto o nosso modelo. Falta só mais um elementinho aqui, que é o mesmo elemento não ideal que a gente assumiu lá no TBJ. Lá no TBJ, a gente dizia que existia uma resistência intrínseca entre o coletor e o emissor. Aqui existe essa resistência também, só que é uma resistência entre o dreno e o source. E essa resistência a gente dá o valor de RD. Ela é como se fosse o Rzinho O, só que ela é o Rzinho D, porque agora a gente está falando do transistor que tem dreno, tá? Só por causa disso. E esse Rzinho D é um valor dado para ti, tá? Geralmente, tu tem ou Rzinho D ou um valor chamado YOS, tá? Isso aqui, ó, Y significa parâmetro híbrido, tá? Às vezes vem como resistência e às vezes vem como Y, sendo que Y é a admitância, tá? E ela é 1 sobre Rzinho D. Às vezes tu tem um, às vezes tu tem o outro, tá? Mas tu sabe que a relação entre os dois obedece essa equação aqui. Se tu tem o Y, tu troca lá na equação e calcula o RD. Se tu tem o RD, já vai resolver as nossas equações, tá? Então, isso que está aqui, pessoal, embaixo, ó, isso aqui é o modelo do transistor FET. Onde tem um transistor FET, eu posso tirar ele, colocar esse modelo e fazer minha análise AC do amplificador. Tá? É esse modelo aqui que representa as equações que descrevem o comportamento AC do transistor. Tá? Então, é esse modelo aqui que a gente usa nos equacionamentos dos amplificadores. Esse aqui é como se fosse o modelo RE do TBJ, só que é o modelo do FET. Tá? Ok? Nenhum comentário? Tá indo. Trocos e barrancos. Na real, essa descrição aqui, né? A gente poderia começar nas equações direto aqui, né? Eu dizer essas 3 equações e acabou, tá aí. É dessas equações, tá? Mas o porquê, da onde veio toda essa ladainha, tá? É toda essa conversa. Na real, dá para ir mais fundo ainda, só que aí é demais. Beleza. Agora o seguinte, a gente construiu o modelo. Tá aqui o modelo. E lembra por que, que a gente está construindo o modelo? Porque quando a gente chega num circuito amplificador, a gente quer saber 3 coisas do circuito amplificador. Qual que é o ganho de tensão, ou seja, o quanto que ele amplifica, qual que é a impedância de entrada e qual que é a impedância de saída. A gente quer saber essas 3 coisas de um circuito amplificador. Tá? Queremos saber as 3 coisas. E para saber essas 3 coisas, a gente tinha que desenhar o modelo AC do amplificador. E para desenhar esse modelo AC do amplificador, a gente aplicava 3 condições de análise, que era ignorar os capacitores, ignorar as fontes CC e trocar o transistor pelo modelo. Agora eu troquei o transistor, então preciso de outro modelo para poder colocar nesse lugar. Por isso que a gente construiu esse modelo aí agora. Tá? E daí o que a gente vai fazer agora? Vai aplicar esse modelo nos circuitos de polarização FET. Tá? Então aqui, eu acho que eu botei o primeiro, coloquei o primeiro. O que, que seria um circuito de polarização fixa com transistor FET, tá? Então aqui a gente tem ele, ó. E a gente quer construir, na real, né, a gente quer encontrar, como eu estava falando para vocês, aqueles critérios de análise, né, de avaliação do nosso amplificador. Aqui está o sinal de entrada, aqui está o sinal de saída e aqui está a alimentação, né? Então a gente está tentando sempre encontrar o quê? Qual que é a relação entre o sinal de entrada e o sinal nesse nó aqui, que é o sinal de saída, né? Essa relação é o ganho, né? Ou seja, o quanto que ele vai amplificar. Entrei com 1 volt aqui, saiu quantos volts aqui? Saiu 2, 10, 5. Isso é o ganho de tensão, tá? Ainda a gente está interessado em saber quanta corrente esse amplificador vai drenar na entrada,
certo? Isso é a impedância de entrada, que está aqui, ó, que a gente quer saber. Então, a gente quer saber qual que é o ganho de tensão, a VNL, a gente quer saber qual que é a impedância de entrada, qual que é a impedância de saída desse amplificador. E o procedimento para encontrar esses 3 parâmetros são as 3 condições de análise. Então, vamos aplicar as 3 condições de análise aqui e vamos redesenhar o circuito aplicando essas 3 condições de análise, tá? Vamos pegar aqui, ó. A primeira delas é ignorar os valores médios, né? A nossa primeira condição de análise é ignorar os valores médios. Ou seja, tudo que é tensão contínua, a gente zera as fontes CC. Então, a primeira condição de análise aqui, ó, era zerar as fontes CC. Tá? Zerar as fontes CC. Porque olha aqui, por que é, né? Olha como uma coisa puxa a outra, né? Por que eu zero as fontes CC? Porque a análise que a gente quer fazer é entre esse sinal de entrada, ou entre esse sinal de entrada e esse sinal de saída, e esses sinais são AC, qual que é a corrente que esse sinal vai ter que fornecer, que é um sinal AC, que é qual a impedância que o sinal de saída vê, que é um sinal AC. Então, toda análise que a gente quer fazer é uma análise AC. Esses parâmetros aqui são representações AC do nosso circuito. Então, por isso que a primeira condição de análise é zerar a fonte CC. Então, vamos pegar aqui, ó, e vamos zerar. As fontes CC que a gente tem nesse circuito são duas. É a tensão de alimentação aqui, esse VDD, é uma tensão contínua. Lembra que quando a gente tem essa representação aqui, ó, né, que é um ponto com mais uma tensão ou menos uma tensão, é com relação à referência. Então, quer dizer que quando eu faço essa representação, na real, significa que aqui existe uma fonte de tensão para a referência de valor VDD. Então, a gente vai zerar ela. Zerar uma fonte de tensão é vir aqui e trocar ela por um curto-circuito. Então, na real, a gente jogou esse terminal aqui para a referência, tá? Isso significa zerar o VDD. Agora a gente tem essa outra fonte de tensão aqui, ó, que é uma tensão de polarização de gate, tá? Zerar essa fonte CC também. Significa que no lugar dela eu vou colocar um curto aqui. E daí eu zerei as fontes CC, tá? A segunda condição, né, o segundo passo para eu poder começar a fazer análise para encontrar esses parâmetros é ignorar a impedância dos capacitores, né? Eu vou assumir que as frequências que a gente está trabalhando desse sinal de entrada são grandes o suficiente, de tal forma que a impedância dos capacitores é muito pequena, né? Porque a impedância do capacitor é inversamente proporcional à frequência. Então eu digo, não, frequência bem grande o suficiente, eu posso ignorar a influência desses capacitores. Ignorar a influência de um capacitor significa dizer que a impedância dele é muito pequenininha, e um elemento com uma impedância muito pequena é um curto-circuito. Então, eu ignoro a impedância desses capacitores, trocando eles por curto também, tá? E a terceira condição de análise é trocar o transistor pelo modelo, né? Eu vou trocar o transistor FET pelo modelo do transistor FET, pelo modelo do transistor FET. E o modelo a gente acabou de construir no slide anterior, tá? Daí, fazendo essas trocas, fazendo essas condições de análise aqui, a gente vai chegar num circuito equivalente, onde a gente pode calcular os 3 parâmetros que a gente tem interesse. Então, o que a gente faz? Coloquei as condições, agora vamos redesenhar esse circuito. Vamos redesenhar o circuito, que é o circuito onde a gente vai calcular esses 3 parâmetros aqui. Tá? Se a gente pensar aqui, ó, vamos lá, botei as 3 condições no circuito. Vamos lá, botei 2, né? A terceira vai quando a gente for redesenhar, que é trocar esse elemento aqui pelo modelo dele, tá? Mas vamos desenhar aqui, ó. Vamos começar pela entrada, ó, tá? Então, o VI, vou botar aqui, ó, nosso VI, certo? VI. E observe que, de novo, ó, é importante vocês usarem letra minúscula. Aqui nessa referência ela tá usando maiúscula, mas é importante a gente chamar de letra minúscula, tá? VI é esse nó aqui, certo? Uma tensão de entrada, às vezes a gente representa assim, às vezes a gente representa assim, mas é a tensão de entrada aqui. Bom, primeira coisa que ele encontraria aqui seria o capacitor C1.
mas a gente substituiu o C1 por um curto porque a gente ignorou a impedância dele. E chegou no nó gate. Tá? Então, aqui onde tinha o capacitor C1 é um curto, e a gente chegou no nó chamado nó gate. Tá? Esse aqui é um nó gate. Tá? Aqui era o capacitor, agora a gente está no nó gate, esse cara aqui. Nesse nó, para baixo a gente tem o RG. Né? Então, aqui nesse nó, para baixo a gente tem o resistor RG, que é o resistor de polarização de gate, é um resistor fixo, que esse resistor de gate e esse resistor de dreno, eles foram calculados para colocar o transistor num ponto quiescente, ou seja, para colocar ele num ponto naquela curva azul que a gente viu antes. E a gente assume que esses valores já existem, ele já foi polarizado, tá? A gente não vai polarizar, a gente assume que já está polarizado, a gente só está interessado em achar qual que é a relação desses sinais de entrada e saída. Beleza, aqui está o RG, e o outro terminal dele iria na fonte de polarização de gate, só que agora está indo direto para a referência. Então, vou colocar aqui, ó, direto para a referência. Ali está ele. Isso eu fiz esse nó para baixo. Agora, esse nó para a direita chegaria no gate do FET, né? Ele chega no terminal gate do FET. Deixa eu pegar aqui, ó. Chega no gate, terminal gate do FET. E aí, como é que funciona o FET agora? Eu quero desenhar aqui, ó, do gate para o source no meu FET. Como é que ele é? Deixa eu voltar o slide e mostrar o circuito que a gente acabou de desenhar, ó. Do gate para o source, ele é um circuitinho aberto, certo? Ele é um circuitinho aberto. Então, eu vou vir aqui e vou colocar, ó, do gate, já está aqui, pro... Me ajuda a te ajudar, circuito. Aí, caneta. Ó, do gate para o source é um circuito aberto. Esse aqui é o nó source. É esse nó aqui. Então, do gate para o source eu substituí por um circuito aberto. E o source está ligado direto na referência. Então, vou botar aqui, ó, ligado direto na referência. Ok? Então, eu fiz o terminal gate para a esquerda, eu fiz o source para baixo, agora falta o dreno. Então, vou colocar o outro nó aqui, que é o dreno. Dreno. E o que, que a gente tem, ó? Para cima, o RD, que é o resistor de polarização de dreno, um resistor fixo que definiu o ponto quiescente. Para cima eu tenho o RD e o outro terminal dele na referência. Então, vou puxar aqui, ó, e vou colocar aqui, tem o RD ligado na referência. Esse aqui é o Rzão D ligado na referência. No dreno e na referência. No dreno e na referência. E ainda nesse nó aqui, eu tenho a saída no meu sinal, ó, que vai lá para o VO. Então, ainda nesse nó aqui, eu tenho a saída que vai lá para o VO, tá? Que é o terminal de saída que a gente quer. Ok? Tá pronto? Não, ainda não, né? A gente desenhou do dreno para fora. Falta desenhar do dreno para dentro. Né? Daí a gente volta aqui e vamos ver como é que é do dreno para dentro. Ó. A gente desenhou esse nó ali. Oh, desgraça. A gente desenhou esse nó aqui. Agora tem desenhado o nó para dentro, ó, que é a fonte de corrente e o Rzinho D. Então, vamos colocar lá. Vou colocar ela aqui, ó. Daqui para cá, uma fonte de corrente. Dá para colocar mais perto ainda. Assim, ó. Uma fonte de corrente. Para o source, né? Para o source, só que o nosso source está na referência. E o Rzinho D. Né? Esse carinha aqui é o Rzinho D. E o valor dessa fonte de corrente aqui, ela é GM que multiplica VGS. E esse VGS é a tensão entre o gate e o source. Aqui está o VGS. Certo? E aí a gente chegou, e esse carinha aqui é o RD, né? Vou botar vermelhinho aqui, ó, Rzinho D. Tá? E aí esse circuito que está em preto aqui, tá? Esse circuitinho que está em preto aqui, é o modelo de pequenos sinais, né? É o modelo de pequenos sinais desse amplificador. Ou seja, essa tensão que está aqui é a tensão que está aqui, ó, tensão de entrada. E a tensão que vai surgir na saída do amplificador é a mesma tensão que surge nesse nosso modelo. Então, a gente pode analisar esse modelo aqui para encontrar o ganho de tensão, o ZI e o ZO. Que ele é muito mais simples
do que o circuito original para encontrar esses parâmetros, certo? Esse circuitinho que eu desenhei aqui, ele está melhor desenhado aqui embaixo, tá? Mas é exatamente o mesmo circuito. Tá? Então, a gente desenhou toda essa ladainha aí, né? Para chegar nesse modelo. Porque daí no modelo a gente encontra a relação de sinal de entrada pelo sinal de saída, ou melhor, do sinal de saída pelo sinal de entrada, que é o ganho, olhando da esquerda para a direita, qual que é a impedância equivalente que ele enxerga, olhando da direita para a esquerda, qual que é a impedância equivalente que ele enxerga. Ah, essa aqui é a ideia. Acompanharam até aí? Bom, então, vamos adiante. Então, vamos lá, construímos o modelo, para em cima desse modelo agora, a gente calcular esses três parâmetros aqui. Tá? Então, vamos lá, vamos fazer o cálculo desses três parâmetros, certo? Então, vamos pegar aqui, ó, primeiro, a impedância de entrada, tá? Vamos calcular pela impedância de entrada. Eu botei aqui embaixo a representação, né, das coisas que a gente sempre quer achar. Para qualquer amplificador, a gente quer chegar nessa representação para o amplificador. Ou seja, a impedância de entrada equivalente de todo o amplificador, a impedância de saída equivalente de todo o amplificador e o ganho de tensão desse amplificador. A gente quer chegar nos três parâmetros para poder representar qualquer amplificador dessa forma aqui. Então, por isso que a gente sempre quer esses três elementos. Então, a impedância de entrada, vamos pensar aqui, ó. Quem que é a impedância de entrada? A impedância de entrada, certo? A impedância de entrada, que a gente chama de ZI, de qualquer amplificador sempre, é aquela impedância vista pelo sinal de entrada. Já está até escritinho aqui, ó. Para vista pelo sinal de entrada, qual que é a impedância equivalente? Então, a gente vai olhar no nosso circuito aqui, que a gente acabou de desenhar ele, certo? Acabou de extrair o nosso modelo de pequenos sinais do amplificador, e a gente vai olhar qual que é a impedância de entrada vista pelo sinal de entrada. O sinal de entrada está entre esses dois terminais aqui, ó. Esse é o sinal de entrada. Então, olhando da esquerda para a direita, quem que é a impedância equivalente que ele enxerga? Se eu tivesse uma fonte aqui, né, no VI, que é o que a gente tem geralmente, né, um sinal de entrada VI, quem que esse VI enxerga? Basicamente, quem ele enxerga é todo mundo que estiver conectado entre os dois terminais. Nesse caso aqui, quem está conectado entre os dois terminais é só o RG. É só o RG que está conectado entre o terminal gate e o terminal source. Então, a impedância de entrada vista pelo VI, que é a impedância de entrada, é o próprio RG, é o próprio resistor que tu usou na polarização desse amplificador, na polarização CC desse cara. Então, a impedância de entrada é o próprio RG. Tá? Então, olha que a gente constrói esse modelo justamente para chegar nessa análise agora, que é cálculo de impedância equivalente, que é cálculo de tensão, cálculo de corrente, tá? Essa é a impedância de entrada, simples assim. Mas tu só consegue dizer que é isso porque a gente tem um modelo de pequenos sinais. E tu só tem um modelo de pequenos sinais porque tu construiu o modelo do FET. E tu só tem o modelo do FET porque tu entendeu como que o FET funciona. Agora, segundo ponto, impedância de saída. A impedância de saída é aquela impedância vista pelo sinal VO. Sinal VO está entre esse terminal e esse terminal. Então, olhando da direita para a esquerda, quem que tu enxerga entre os dois terminais? Que impedância equivalente, que resistência equivalente tu enxerga entre esses dois terminais?
Só que para fazer essa análise, primeiramente, tu tem que vir aqui e fazer a tensão de entrada igual a zero. É a mesma ideia lá para o TBJ, lembra? A partir do modelo de pequenos sinais, a análise continua igual. A partir do modelo de pequenos sinais, continua tudo igual. Então, para eu achar essa impedância, essa resistência entre os terminais de saída, eu zero a tensão de entrada. Se eu zerar a tensão de entrada, significa que eu vou vir aqui no meu sinal de entrada e vou colocar 0 volts entre esses terminais. Zerar VI significa isso, colocar 0 volts entre esses terminais. E colocar 0 volts entre esses terminais é colocar um curto entre os dois terminais. Tá? No momento que eu zerei essa tensão VI, olha o que aconteceu. Eu zerei a tensão no terminal gate, que é esse terminal de cima, com relação ao source, que é esse terminal de baixo. Eu coloquei 0 volts no meu gate com relação ao source. Então, quando eu zero VI, a primeira implicação que eu tenho é que a tensão VGS também se torna zero. E se a tensão VGS se tornou zero, eu tenho uma fonte de corrente aqui que depende dela, que depende do valor dessa tensão. Então, se eu zerei essa tensão aqui, zerou essa fonte de corrente. Então, se eu zerei VGS, a fonte de corrente que vale GM-VGS, VGS, também zerou. E isso aqui é uma fonte de corrente. E zerar uma fonte de corrente significa o quê? Que eu vou colocar um circuito aberto entre os terminais. Ela é o análogo da fonte de tensão, né? Fonte de tensão eu botei um curto para representar que zerou. A fonte de corrente vira um circuito aberto entre esses dois terminais, porque agora ela vale 0 amperes. E onde que cruza 0 amperes? Um circuito aberto. Então eu coloco um circuito aberto aqui. Eu extraio ela do circuito. Eu não tenho mais nada aqui onde ela estava, basicamente. E agora sim eu faço a análise. Eu olho da saída para a entrada. Eu zerei a entrada, fiz todo o impacto de eu zerar a entrada, cheguei no circuito com a fonte zerada. Agora eu olho da direita para a esquerda. Quem que é a impedância equivalente que ele enxerga? Se tu olhar ali, basicamente o que tu fica entre os dois terminais da tensão de saída, ó, do dreno para o source, basicamente o que fica são esses dois resistores. Exatamente. Para a esquerda aqui eu não tenho mais nada, porque abriu isso aqui. Então, tu só ficou com o Rzinho D e o Rzão D aqui também. Tá? Então, esse ZO aqui, que é a impedância equivalente, é o Rzão D, que é um resistor de polarização, é um resistor real, um resistor físico, paralelo com a impedância intrínseca, interna do transistor, tá? Que é o Rzinho D. Belezinha? Achamos impedância entrada, achamos impedância saída. Agora, a terceira coisa que a gente sempre quer achar para os amplificadores é o ganho de tensão, tá? Que é a relação entre o sinal de saída e o sinal de entrada. Isso é o ganho de tensão, que é o que diz para nós quanto que ele vai amplificar o sinal de entrada. Ou seja, o ganho de tensão, né, a VNL, é VO por VI. Sempre que tu entrar com uma tensão, tu multiplica ela pelo ganho e tu vai ter VO. Ah, é isso que o amplificador faz. E como que a gente calcula esse troço aqui? A gente acha o que é VI em função dos elementos de circuito e o que é VO em função dos elementos de circuito. A gente acabou de escrever aqui, ó, na análise da impedância de saída, que VI é o próprio VGS, né? VI é a tensão desse terminal para esse terminal, que é a própria tensão do gate para o source. Então a gente sabe o quê? Que VI é igual a VGS. É direto. A tensão que tu botar entre esses dois terminais vai ser a tensão VGS. A tensão de entrada é a própria tensão VGS. Está ligado aqui e está ligado aqui direto. Ó. Então VI igual a VGS. E VO? VO, se vocês derem uma olhadinha
todo esse circuito de saída aqui, ó, todo esse circuito de saída aqui, ó, que é onde eu estou com o VO desse terminal para esse terminal, é exatamente igual o circuito de saída lá para o TBJ. Só que ao invés de eu ter GM VGS, lá eu tinha beta e B. Em vez de eu ter RD, lá eu tinha RO. Em vez de eu ter Rzão D, tu tinha RC. Exatamente o mesmo circuito, né, equivalente. Exatamente o mesmo circuito equivalente. Então, o VO vai obedecer a mesma equação que a gente tinha calculado lá, certo? E a equação que nós tinha calculado lá, VO, era a seguinte, era o paralelo dessas duas impedâncias, lá era RO, RC, aqui é Rzinho D, Rzão D. Era o paralelo dos dois que multiplica o negativo da fonte decorrente. Porque tu quer saber VO com mais em cima, ó. E a fonte decorrente entra por baixo. Então tu quer saber menos essa fonte decorrente. GM VGS. Certo? É o mesmo circuito, então é a mesma equação, só que muda os nomes, né? Em vez de ser Rzinho O, é Rzinho D. Em vez de ser Rzão C, é Rzão D. Em vez de ser beta e B, é GM VGS. O circuito continua, a representação gráfica a mesma. E agora eu jogo elas aqui, ó. Jogo o VO lá em cima e jogo o VI aqui embaixo. Então eu vou ter que meu ganho de tensão, AVNL, vai ser VO, que é essa equação gigantesca aqui, menos GM VGS, que multiplica o paralelo do Rzinho D com o Rzão D. Tudo isso dividido pelo VI, que é o próprio VGS. Certo? Aí tu vem aqui e corta quinto pote, que na real é esse com esse. E a gente chega na equação de ganho, que é o seguinte, AVNL é menos GM, que multiplica Rzinho D, paralelo com Rzão D. Pode trocar, sim, pode trocar. O Rzinho D paralelo com Rzão D é o próprio ZO, né? É o próprio ZO. Então, tu pode chamar de ZO já, sem problemas. E aí tu chega nas três equações para o circuito de polarização fixa utilizando transistor de efeito de campo. Impedância entrada, impedância saída e ganho de tensão. Tá? Deixa eu chamar a atenção para uma coisa aqui prática. Olha essa impedância de entrada aqui, ó. Eu estou dizendo que a impedância de entrada é igual a Rzão G. Tá? Impedância de entrada é Rzão G. O que é a impedância de entrada? É aquele elemento, deixa eu voltar no circuito aqui, ó. É aquele elemento que determina quanta corrente o amplificador vai drenar do teu sensor, do teu captador, do teu microfone. E aí é toda aquela ladainha que eu falava para vocês, né? Que quanto menor a impedância de entrada do amplificador, mais corrente ele vai drenar de quem gerou o sinal. Mas tu não quer que isso aconteça. Tu quer sempre que a impedância de entrada de amplificadores seja a maior possível, para que tu possa drenar muito pouca corrente de quem gerou o sinal, dos sensores, né, dos microfones, enfim, de quem estiver gerando o sinal de entrada, aquele sinal que tu vai amplificar. E olha que aqui nesse caso, a tua impedância de entrada é determinada estritamente por um único resistor, pelo RG. Então, tu consegue colocar aqui nesse RG o valor que tu quiser para a impedância de entrada. Tu quer colocar 10 mega ohm de impedância de entrada? Tu pode. Diferente do que era lá no TBJ. Porque lá no TBJ, a tua impedância de entrada, ela sempre dependia de Rzinho E. E Rzinho E dependia do beta, dependia da polarização.
Então, tu não tinha um domínio tão estrito sobre a impedância de entrada. Aqui tu tem. Então, amplificadores com transistor de efeito de campo, tu consegue impedâncias de entrada muito maiores, certo? Porque tu tem esse grau de liberdade, tá bom? O que mais? O que mais? Acho que é isso. Vamos botar isso nos dados aqui para vocês verem como é que calcula geralmente isso aí, tá? Como é que calcula isso aqui geralmente. Vamos pegar, botar nomes aos bois aqui, vamos pegar uma polarização fixa. Estou interessado em achar nesse circuito aí os 3 parâmetros, né? Estou interessado em calcular para esse circuito aqui quem que é o ZI, ZO e a VNE. Estou interessado aqui em saber, então, quem que é ZI, quem que é ZO e quem que é o ganho de tensão, a VNE. Beleza? A gente sabe que o ZI é igual ao próprio RG, a gente sabe que o ZO é o Rzinho D paralelo com o Rzão D, que foi o que a gente acabou de escrever ali, e que o ganho de tensão é menos a transcondutância, que multiplica esse paralelo aí, Rzinho D paralelo com Rzão D. Então essas são as equações que a gente chegou, tá? Então aí tu pode chegar e colocar direto, né? Pô, se ZI é igual a RG, coloca ZI igual a RG, a gente tem o valor do RG, pô, tá aqui, ó, tem o valor do RG. E olha que esse aqui tá na casa de 1 mega, ó. Então, RG, 1 mega ohm. Então, beleza, a gente já tem o valor do ZI, 1 mega ohm. Simples assim. ZO também é direto, né? Porque o Rzinho, o Rzinho D, né? O Rzinho D, ele é um parâmetro do FET, assim como o beta era lá no TBJ, assim como o Rzinho O era um parâmetro do amplificador, é um valor dado, tu tem. E o Rzão D tu também tem. Na real, o Rzão D tá aqui, né? Que é esse valor de 2K. Na real, o Rzinho D que tu precisa aqui não foi dado direto, mas tu recebeu o parâmetro híbrido de saída, YOS. E daí eu disse para ti que o YOS ele é igual a 1 sobre Rzinho D. Então tu pode calcular o Rzinho D como sendo 1 sobre YOS. Ou seja, tu tem que o Rzinho D é igual a 1 sobre 40 vezes 10 na menos 6. E olha que ele é Siemens, ó. Então ele vai virar 11 aqui. Então tu tem que o Rzinho D é igual a 1 sobre 4 é 0,25 vezes 10 na 5, 0,25. 25K? É, né? Isso, 25K. 25 quiloohms, tá? Então, tu tem o Rzinho D, porque foi dado pelo YOS, tá? YOS é porque é outro jeito, geralmente os datasheets trazem como parâmetros híbridos, né? Ele recebe o nome de YOS. Ele é 40 microsiemens é a mesma coisa que 25 quiloohms. Então, aqui tu tem que o Rzinho D é 25 quiloohms, 25 mil, paralelo com 2.000, né? Com 2K. Então, daqui eu vou tirar aqui o ZO, ele vale, quanto é que é 25 com 2? É 1 e o quê? Deixa eu ver se eu fiz 1,85? 1,85 quiloohms. Tá? Só confere aí para nós. Esses aqui são mais diretos, tá? Agora, para te saber o ganho, tu precisa saber o GM, que é a transcondutância desse elemento. E a transcondutância desse elemento depende do ponto de operação do nosso transistor. Certo? Ele depende do ponto de operação. Então, a gente vai tirar, nesse caso, ele foi dado o ponto de operação na curva. Tá? Foi dito que é esse o ponto de operação aqui. Tá? E como que a gente utiliza isso? A gente vai para a equação da transcondutância. Transcondutância, ela é igual a 2 vezes a corrente de saturação do canal, dividido pelo módulo da tensão de pinch-off, que multiplica 1 menos a tensão gate source quiescente pela tensão de pinch-off. Essa é a equação fechadinha, tá? Que é a derivada da curva no ponto. É a derivada dessa curva azul no ponto quiescente, tá? E o que a gente vai olhar nessa curva? A gente precisa saber esses parâmetros.
Corrente de dreno de saturação. É esse ponto de cima aqui da nossa curva. Ó. Essa aqui é a corrente de dreno de saturação. Certo? Tensão de pinch-off é o outro ponto da curva. Tá aqui, ó. É a tensão de pinch-off. Essa aqui é a nossa tensão de pinch-off. Tensão de gate quiescente é a coordenada quiescente desse ponto aqui, que é o ponto quiescente. Então, essa aqui é a nossa VGS. Tá? Essa aqui é a nossa VGS. Então, é só trocar os valores lá. Ó. GM é 2 vezes 10 mili, que é a corrente de saturação, que está aqui, dividido pelo módulo da tensão de pinch-off. A tensão de pinch-off está aqui, menos 8. Então, dividido por 8. Lembra, essa tensão de pinch-off é quando tu fechou o canal, né? Quando a depressão de um lado encostou na outra. Que multiplica 1 menos tensão de gate quiescente. Olho no ponto, quem que é a tensão do ponto? Menos 2. Então, aqui é menos 2 dividido pela tensão de pinch-off. Olha que agora não é no módulo, hein? Então, vem o menos 8 aqui certinho. Tá? É isso aqui. Essa é a transcondutância do nosso transistor. É a inclinação da reta tangente ao ponto quiescente. Então, daqui eu tiro que a transcondutância vale... deixa eu ver se eu tinha anotado. 1,8. 1,8. E daí, transcondutância tem unidade, tá? Mili. 1,88 mili, né? Eu calculei aqui. E a unidade é Siemens. Tá? 88 Siemens. Ok? Agora eu tenho a transcondutância, então eu posso calcular o ganho desse magrão. Então ele vai ser menos 1,88 mili, que multiplica esse paralelo. Esse paralelo deu 1,85K, né? 1,85K. Então eu tenho aqui que o meu ganho de tensão vai ser quanto? Dá os 3 pontos alguma coisa aqui mesmo? Alguém confere? Eu tinha posto... Ah, não. Aqui não é a ZI, ó. Esse aqui é o ganho AV, tá? Batemos os 3. Tá, vamos botar 3,4 aqui, então. Tá? E é negativo, ó. Vamos escrever direitinho isso aqui. Menos 3,4. Tá. Deixa eu contornar algumas coisas aqui, ó. Essa aqui é a nossa impedância de entrada. Essa aqui é a nossa impedância de saída. E esse aqui é o nosso ganho. Observa algumas coisas. Ordens de grandeza. Impedância de entrada desse cara na ordem dos mega-ohms. Excelente. É o que tu busca. Ganho de tensão, muito pequeno. Tá vendo que o ganho de tensão dele é na ordem dos 3, 4, 10. Essas são uma ordem de grandezas para esse tipo de amplificador. Tá vendo a principal diferença com relação ao amplificador TBJ? Tu pega um TBJ, ele tava dando ganho de 200. Ele dava ganho de 100 e lá vai pedrada. Aqui tá dando um ganho de 4. Mas, tu tem uma impedância de entrada gigantesca em comparação a eles. Tá? Tu ganha de um lado e perde do outro, tá? Tu ganha de um lado e perde do outro, basicamente isso. Tá certo? O que eu quero chamar mais atenção aqui? Ah, tem mais uma coisa aqui que eu quero chamar atenção. Essa aqui é a equação da transcondutância. Essa é a equação da transcondutância. O que essa equação é? É a equação da derivada no ponto quiescente. Derivada da curva azul no ponto quiescente. Isso é a transcondutância. Existe uma nomenclatura para essa parte da equação aqui, ó. Essa parte da equação recebe o nome de transcondutância máxima. Daí é só firula agora, tá? É nome que tu pode encontrar. Isso aqui recebe o nome de transcondutância máxima, porque é o máximo GM que esse transistor vai conseguir ter. Isso aqui, ó, é a transcondutância máxima.
máxima, certo? É a transcondutância máxima. E recebe a nomenclatura de GM0. É igual a 2 vezes IDSS dividido pelo módulo da tensão de Pinch-Off. Tá? Muitas vezes tu vai ter um transistor FET que vai vir dado do fabricante dizendo a transcondutância máxima desse elemento é 3 milisiemens, é 5 milisiemens. Então, sabe que todo esse parâmetro aqui, ó, embora tu não tenha, provavelmente, a corrente IDSS, tu sabe que esse termo completo aqui vale 5 milisiemens, por exemplo. E daí tu joga na equação aqui para calcular a transcondutância no VGS quiescente que tu tem. Tá? Não sei se vocês estão copiando, estão tirando print, estão fazendo os trabalhos atrasados das outras disciplinas. Uma coisa boa no rede aqui para vocês é que tu pode estar estudando para a prova que tu tem depois dessa disciplina e eu não vou nem encher o saco, né? Porque se fosse no presencial eu ia ver que tu estava estudando, sei lá, conversão, eu já ia chamar a atenção, mas aqui eu não consigo ver se tu está estudando conversão ou não. Eu não consigo ver se tu tá. Tô batendo esse no Octave. Tá bom, se tu diz, eu acredito, João. Quem sou eu para duvidar de ti, né? O que mais aqui? Então, assim, ó, algumas vezes tu vai receber esses dados na forma do gráfico, algumas vezes tu vai receber eles escrito, assim, que nem tu recebia lá no TBJ, tu recebia o valor do beta, né? Era um valor dado para ti. Aqui tu recebe o valor do IDSS, o valor do VP. Esses valores tu recebe. Acho que era isso que eu tinha para falar. Muita dúvida disso aqui? Agora que virou a aplicação de fórmula direta, facilita um pouco, né? Quer começar a fazer prova teórica. Teórica não, prova oral com vocês. Né? Marcar o horário, que nem o professor meu fazia. Me explica tal coisa. Ia ser bonito. Se animariam ou não? O que vocês me dizem? Melhor não? Aí tu me quer. Equações diferenciais assim? Sim, tive que fazer. Equações é tenso. Sim, me senti um matemático puro. Tive que explicar tudo que foi feito, como, o porquê do seno, porquê do cosseno, porquê que usei tal coisa. Teoremas, tá louco. Meu Deus. Pera, mas teve que explicar Fourier também? Sim. Que isso? Aham. Daí é puxado. Mas aqui tem pano para manga, ó. Aqui dá para falar bastante. Coisa fácil. Então a gente fez aqui para polarização fixa, tá? Olha que a polarização fixa do FET é um pouco diferente daquela que a gente estava acostumado, tá? Mas não muda muito a questão de análise. As equações são até mais simples, né? A não ser o do trânsito da transcondutância. Explicou tão bem que a professora queria escutar a tua explicação de novo, né? Daí é o seguinte, né? Tu tem outras polarizações também. Assim como tu tinha outras polarizações no TBJ, tu tem outras polarizações para o transistor de efeito de campo, né? Quem coloca ele no ponto aqui, né? Pode ser vários circuitos que vêm aqui e colocam ele no ponto. Nesse caso aqui era a polarização fixa, mas tu pode ter outras polarizações que fazem a mesma coisa. E tu tem o divisor de tensão para o transistor com FET também. Olha que é exatamente igual o circuito que tu tinha lá. O divisor de tensão com transistor FET é exatamente igual ao divisor de tensão em polarização fixa. Então é tudo igual, certo? É tudo igual. E o que a gente viu lá no divisor
no divisor de tensão fixa com TBJ, que as equações eram exatamente iguais do fixa e do divisor de tensão. O fixa e divisor de tensão eram exatamente iguais lá no TBJ. E aqui também. As equações para o divisor de tensão em fixa e divisor de tensão são iguais. Só o que muda é que em vez de tu ter um resistor de gate, que nem tu tem aqui na fixa, em vez de tu ter um resistor de gate, o que a gente tem na real é o paralelo entre dois resistores, R1 e R2, certo? Então continua tudo na mesma pegada. Em vez de tu usar RG, agora no divisor de tensão tu tem R1 e R2. E os modelos continuam exatamente iguais, certo? Se tu pegar e desenhar, aplicar as três condições de análise, tá? Zera as fontes CC, curto-circuita os capacitores, troca o transistor pelo modelo, tu vai chegar nessa rede aqui, ó. Certo? Nessa rede aqui. E essa rede que está aqui embaixo é exatamente igual à rede que a gente viu para polarização fixa. É exatamente igual, é o mesmo circuito. Só o que muda é que em vez de tu ter um único resistor aqui, ó, que era o RG, agora tu tem R1 e R2. Dá uma olhadinha aqui, ó. Fixa teu olhar aqui, tá? Agora deixa eu voltar lá no fixa para a gente ver, ó. O que que tem? Rzão D, Rzinho D, fonte decorrente. R2 e R1. Lá o que vai mudar? Tu vai ter Rzão D, Rzinho D, fonte decorrente. E RG aqui, tá? Vamos voltar lá para mostrar. Volta mais um. Aqui, ó. Rzão D, Rzinho D, fonte decorrente. E agora, em vez de tu ter só o RG, tu tem R1 e R2 aqui. Como que chega nesse circuitinho aqui? Aplicando as três condições de análise. Zerando as fontes CC, que nesse caso é o VDD, zerando ele, jogando ele para o terra, curto-circuitando os capacitores, trocando o TBJ pelo modelo. TBJ não, trocando o FET pelo modelo. Fazendo essa troca, tu chega aqui. E aí a gente olha para esse circuito e a gente vê, pô, se é exatamente igual, só o que muda é esses dois resistores aqui, eu posso dizer que eu posso representar esses dois resistores pelo paralelo dos dois, né? Aqui a gente tem lá o R', que é igual R1 paralelo com R2, que nem a gente tinha lá no TBJ, certo? Então, se a gente fizer a mesma análise, qual que é a impedância de entrada vista? Lá no polarização fixa, a gente escreveu, ZI é igual ao RG, só que agora a gente não tem o RG, a gente tem R1 paralelo com R2, certo? Simples assim. E o resto, o resto continua igual, porque desse pontilhado aqui para a direita, o circuito está exatamente igual de polarização fixa. Então, a impedância de saída, exatamente igual à mesma. Rzinho D paralelo com Rzão D. Porque o circuito é o mesmo, certo? O modelo CA do polarização fixa é exatamente igual ao modelo do divisor de tensão. O que muda é que a resistência de entrada, ao invés de ser um RG, agora R1 paralelo com R2. Tá? E o ganho de tensão? Também, o ganho de tensão ele é observado pela tensão de saída pela entrada. Continua a mesma coisa, não depende, o ganho de tensão não depende da resistência de entrada. Então, continua a mesma ganho de tensão, o mesmo ganho de tensão. Tá? Vocês conseguem acompanhar o raciocínio assim? Que por o modelo ser exatamente igual, as equações continuam sendo iguais? E a única diferença é aqui, que ao invés de quando eu olho da esquerda para a direita, eu enxergar um único resistor, que no exemplo anterior era o RG, agora a gente enxerga o paralelo de R1 com R2? Enxergam isso? Ou acham muito atropelado eu fazer assim? A gente está falando por analogia, né? Se o circuito é igual, os parâmetros acabam sendo iguais. Beleza.
Eu vou pular o exemplo, tá? Para a gente fazer o exemplo na próxima aula. E vamos no outro aqui, que é o dreno comum. Isso, a gente vai fazer para o dreno comum aqui também, tá? E daí, a ideia é o seguinte, ó. Tu quer os 3 parâmetros para o dreno comum. O que que tu tem que fazer? Zerar a fonte CC, curto-circuitar os capacitores, zerar a fonte CC e trocar o TBJ pelo modelo. Fazendo isso e redesenhando, a gente chega nessa estrutura aqui. Daí eu tô atalhando de novo. Eu tô atalhando de novo, porque é a mesma metodologia que a gente fez 4 vezes lá pro TBJ e mais uma aqui pro FET. Aí é a mesma coisa. Curto-circuita a fonte CC, curto-circuita os capacitores, troca o transistor pelo modelo. Redesenha. Chega nesse circuito que está aqui embaixo. Daí a gente faz o quê? Aplica análise de circuitos. Olhando da esquerda para a direita quem que ele enxerga, né? Olhando da esquerda para a direita quem que ele enxerga. Nesse caso aqui, de novo, ele enxerga só o RG, né? Olhando, ó, da esquerda para a direita, eu enxergo só o RG, ele está paralelo com nada. Então, é o RG. Então, aqui eu posso colocar que o ZI é igual ao próprio RG. Certo? Resistor de gate. Olhando da saída para a entrada, tem uma pegadinha aqui, tá? Porque a nossa fonte de corrente agora ela não vai ficar zero. E essa pegadinha implica que a impedância de saída, na real, vai ser resistor de source, que é esse magrão que está aqui, resistor de source, que está no terminal de source, paralelo com Rzinho D, paralelo com sobre a transcondutância. Tem uma pegadinha aqui, tem uma manipulação matemática que tem que ser feita, assim como lá no emissor comum, lembra que quando a gente falou no TBJ, emissor comum, ele tinha era mais complicadinho de chegar nas equações, né, porque a gente teve que fazer umas deduções diferentes, aqui também tem um caminho matemático um pouco diferente, né, ele não zera essa fonte, então a gente tem que fazer uma análise matemática em cima. Então, essa análise matemática vai resultar nessa equação aqui. Tá? Não vou fazer do zero com vocês, mas é a análise de circuitos. Tá? Tu vai aplicar VI igual a zero e vai achar a impedância equivalente vista da direita para a esquerda. Tá? E o ganho de tensão nesse caso? Vou colocar aqui prontinho para vocês também. Ganho de tensão é o seguinte, é a transcondutância que multiplica Rzinho D paralelo com RS, RS porque é resistor de source, tá, gente? Que é o resistor que está pendurado aqui, ó. Source. Tá? Dividido por quase a mesma coisa. Lembra que lá no TBJ, o ganho do seguidor emissor era praticamente 1? O ganho do seguidor emissor era praticamente 1? O dreno comum é uma variação do seguidor emissor, só que para transistor FET. Então, o ganho também vai dar praticamente 1. Ó. GM, Rzinho D paralelo com RS, dividido por 1 mais GM, Rzinho D paralelo com RS. Tá? Então, é praticamente unitário esse ganho aqui também. Tá? Vou dar as equações aqui direto para vocês, porque daí a ideia, a aula que vem a gente resolve esses exemplos aqui, tá? Isso aqui não é N, é um V, tá? V. Tudo isso está no capítulo 11 do Nachelski, se eu não me engano, tá? O Nachelski e o Boyles. Tá? Eu estou adiantando isso aqui, porque quero passar mais uma coisa. Exemplo a gente faz a aula que vem. E daí, tem 2 coisas para falar na aula aqui com vocês. Ficou alguma dúvida? Claro, aqui provavelmente ficou cheio de dúvida, né? Mas disso que a gente conversou aqui, tá ok, tá mais ou menos. Tá. Deixa eu pegar um negócio aqui para mostrar para vocês primeiro. Estão acompanhando mais ou menos, camarada?
Que disciplina fácil, né? Tá, agora é o seguinte, ó. Tem mais duas coisas para falar com vocês antes de terminar. Aquela parte lá no meio, puxada. Aquilo de lá é o que justifica tudo, né, cara? Que é o porquê que essas coisas são verdade, né? Seguinte, duas coisas que eu tenho para falar para vocês. Primeiro, eu vou mandar para vocês um questionário, depois eu vou mandar lá no grupo do Whats também, porque é o seguinte, a gente chegou na metade da disciplina, né? Então eu quero que vocês respondam, por favor, esse questionário do Forms aí, tá? Para nós avaliar como é que tá o decorrer da disciplina e ver o que vocês acham que dá para melhorar, tá? Então por favor, gasta uns minutinhos ali, bem poucas perguntas, assim, tu vai gastar 2 minutos respondendo, tá? Para a gente tentar sempre moldar a disciplina aqui para ficar melhor para vocês, tá? Então, responde o Forms, dá o feedback, que daí a gente tenta avaliar aqui para melhorar a disciplina. Como a gente está na metade, eu acho que é um momento bom de fazer. A gente chegou na aula 15 hoje, né? Então é isso aí, eu vou mandar lá no Whats depois o mesmo link, tá? Mandei aqui para vocês. O que? Completar o Forms conta como a CG? Eu já curti aquela escala do adulto nele. Tá? Dá uma olhadinha lá, completa, para ter o feedback, tá, gente? Outra coisa que eu tenho que falar antes de acabar a aula para vocês é o seguinte, trabalho 2 e trabalho 3. Eu vou mandar uma lista que é só sobre transistores FET, tá? Que é a lista 2. Deixa eu até botar aqui para vocês, ó, tá? Que é só circuitos de transistores FET, tá? Que são esses aí que a gente viu, tá? E algumas variaçãozinhas, algumas questões mais simples, assim, tá? Bem simplesinhas mesmo, que é sobre transcondutância e tal. Vou mandar essa lista, vai ser essa lista aqui o trabalho 3, a resolução da lista vai ser o trabalho 3, e o trabalho 4 é colocar essa rotina de análise dos FETs lá naquela rotina dos TBJ. Então, vocês vão pegar o trabalho 2 de vocês e agora vão aumentar ele. Vão colocar os circuitos FET também. Vocês tinham todos. Os FETs são esses aqui, certo? São esses aí só. Os que a gente vai ver são só esses. Tá bom? E daí vocês vão colocar lá, tá? E daí eu vou poder escolher se eu quero fazer TBJ ou FET, e daí o programa de vocês vai pedir os dados do circuito que eu quiser, certo? Eu coloquei o feedback já de vocês lá nos comentários do Moodle, tá? Dizendo o que eu acho que dá para mudar, o que fica melhor, porque a gente vai construir essa rotina, ela vai crescer ainda mais, tá, pessoal? Ela vai crescer ainda mais depois. Então, agora a gente incrementa aquela rotina, vai ser o trabalho 4. Botei até o dia antes do recesso, porque se deixar para o recesso, vocês nem vão fazer, tá bom? Então, deixei para o dia 17 ali. Ok? Próxima aula, nós vamos resolver alguns exemplos aqui que eu pulei, tá? Pulei 2 exemplos aqui, e daí vocês já podem começar a resolver, né, a lista, tirar dúvida do trabalho, se ficou com alguma dúvida da avaliação ali, tá? A próxima aula é isso. De boa? Se não tem mais dúvida, era isso, cambada.